Meu trabalho é observar uma mulher presa em um quarto. Eu estava desesperado por um emprego, então quando vi um anúncio estranho com um alto salário, me interessei imediatamente. Vaga disponível. Bom salário. Sem benefícios. Descrição requerida. Então, listou um endereço de e-mail, e isso foi tudo. Na época, eu estava gerenciando uma loja de música, mas já tinha começado a ouvir rumores de que fecharíamos dentro do próximo ano, então decidi enviar um e-mail, sem saber que isso seria o maior erro da minha vida. Meia hora depois, recebi uma resposta dizendo para ir a um prédio de escritórios específico em uma parte nobre da cidade em um horário preciso para minha seleção. Fui, depois de esperar alguns minutos no saguão, fui levado a um escritório onde me deram uma série de formulários e questionários para preencher. Eles coletaram os formulários e disseram que entrariam em contato. Eu estava quase esquecendo de tudo até que, um mês depois, recebi uma ligação dizendo que tinha avançado para a segunda etapa do processo de contratação. Novamente, me deram um endereço e horário, desta vez em um parque de escritórios a 20 milhas de distância do primeiro. Fui recebido por um homem que se apresentou como o Sr. Solomon. Ele me conduziu a uma sala grande que continha uma cadeira e uma mesa. Na mesa havia 2 monitores grandes, um teclado e um mouse, e uma caixa de metal parafusada com 2 botões grandes, um vermelho e um verde. Ele me disse que essa sala era o modelo do lugar onde eu trabalharia se aceitasse o emprego. Ele descreveu o trabalho da seguinte forma: eu trabalharia 7 turnos de 6 horas por semana. Meu trabalho seria simples. Eu chegaria ao trabalho 10 minutos antes e entraria em uma área externa que era como um vestiário. Eu teria meu próprio armário pessoal. Eu guardaria todos os pertences no armário e trocaria as roupas de trabalho fornecidas. Sob nenhuma circunstância eu poderia levar qualquer objeto meu para a sala de monitoramento. Sob nenhuma circunstância eu poderia levar qualquer objeto comigo da sala de monitoramento. Quanto ao que eu faria na sala de monitoramento, ele me disse que o monitor da esquerda mostraria constantemente uma transmissão ao vivo de uma câmera de alta definição em um local remoto. Meu trabalho era simplesmente observar a câmera. Uma vez por hora, eu usaria o computador conectado ao monitor da direita e faria um breve registro descrevendo qualquer coisa interessante que ocorreu na última hora. Eu não teria canetas, lápis ou papel, e nunca tentaria fazer qualquer tipo de anotações escritas sobre o trabalho. Quanto aos botões vermelho e verde, o botão vermelho só deveria ser usado em caso de emergência. Isso significava algo no vídeo ou no meu espaço de trabalho que exigisse ajuda externa. O botão verde seria pressionado se eu visse algo na transmissão de vídeo que fosse especialmente notável, informando a outras pessoas que, pelo menos na minha opinião, algo interessante estava acontecendo. Solomon enfatizou que, embora eu tivesse a descrição de quando usar esse botão, eu deveria usá-lo apenas quando algo de real significado ocorresse. Ele apontou para a câmera no teto da sala em que estávamos. Ele disse que a sala real seria a mesma, meu trabalho seria observado e outras pessoas estariam assistindo à sala na transmissão de vídeo também. Ele disse que eu era apenas uma redundância no caso de outros sistemas falharem. Então ele sorriu e perguntou se eu sabia o que ele queria dizer com redundância. Eu concordei, tentando não mostrar minha irritação. Eu não falo muito bem com as pessoas, então às vezes elas pensam que sou burro. Tudo bem. Deixe eu pensar assim se ele me pagar bem o suficiente. O pagamento era muito bom, $35 por hora. Isso me preocupou. Eu já estava pensando que era algum tipo de experimento psicológico ou trabalho secreto do governo, o que eu estava ok, mas esse tipo de dinheiro para ficar assistindo a uma tela. Minha mãe sempre me disse que se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é, e isso estava parecendo bom demais para ser verdade. Perguntei se eu ia estar fazendo algo ilegal. Solomon riu e disse que não. Perguntei se alguém ia se machucar novamente. Ele balançou a cabeça que não. Ele disse que a razão pela qual estavam pagando tanto era porque precisavam de funcionários motivados a serem profissionais e discretos. O trabalho que estavam fazendo era importante, e por várias razões não poderia ser discutido. Se eu aceitasse o emprego, teria que assinar documentos prometendo que nunca discutiria meu trabalho lá, ou poderia ser processado ou preso. Estou quebrando isso agora porque tudo o que aconteceu. Então eu peguei o emprego, e como eles queriam que eu começasse imediatamente, tive que sair da loja sem aviso prévio. Me senti mal por isso, mas também estava animado com o novo emprego. Era muito dinheiro e parecia ser um trabalho fácil, embora um pouco chato. Eu estava nervoso que pudesse haver algo mais a fazer, mas me disse a mim mesmo que só teria que ver, sem sentido em desistir e perder uma boa oportunidade porque deixei minha imaginação enlouquecer. Eles me deram a localização do emprego em si, e quando fui lá, fiquei surpreso que fosse exatamente como a sala modelo que eu tinha visto, com apenas algumas diferenças. Havia um vestiário que você tinha que passar para entrar na sala de monitoramento, e havia um pequeno banheiro anexado à sala de monitoramento real. Além disso, a sala real tinha um bebedouro no canto, mas como não era permitido trazer nada comigo, eu tinha que comer antes ou depois de cada turno. A maior diferença, é claro, era que os monitores estavam ligados. O monitor da direita era apenas um terminal preto e branco como se vê nos filmes. Às vezes, eu podia digitar meus registros, mas não havia internet para consultar ou qualquer coisa assim. O monitor da esquerda era um vídeo de uma sala. Você poderia chamá-la de quarto, acho, porque tinha uma cama. Mas tinha muitas outras coisas também, uma TV, um sofá e cadeiras, algumas mesas e muito espaço vazio entre elas. A câmera devia estar lá em cima em um canto, porque eu conseguia ver praticamente tudo, exceto os cantos mais distantes dos móveis. No começo, no entanto, eu não percebi nada disso. Tudo o que eu via era ela. Ela parecia um pouco mais velha do que eu e era muito bonita. Quando a vi pela primeira vez, ela estava deitada de lado no sofá.
Essa era a parte do quarto mais distante da câmera. Mas a imagem estava muito clara e eu podia ver que ela estava dormindo. Eu me peguei inclinando para o monitor para vê-la melhor. E então pensei no que estava fazendo e me senti envergonhado. Era como se eu a estivesse espionando. Um voyeur, minha mãe costumava chamar. Eu não queria ser um voyeur, mas também não queria ser bobo. Precisava pensar com calma sobre isso. Era um bom emprego e eu não estava fazendo nada de errado, certo? Não estava prejudicando ninguém. A mulher parecia bem e o quarto era agradável. Provavelmente ela concordou em estar lá e tudo isso era algum experimento ou algo assim. Eu estava apenas exagerando, então sentei na cadeira e comecei meu trabalho. Não demorou muito para que eu entendesse mais. A mulher que passei a chamar de Raquel não estava lá por vontade própria. Nunca a vi ferida, mas ficou claro que ela nunca saía daquele quarto, exceto para entrar em uma área que acredito ser um banheiro, que minha câmera não conseguia ver bem. Ela nunca deixava o quarto por conta própria. Periodicamente, geralmente algumas vezes por semana durante meus turnos, homens e mulheres com trajes estranhos entravam e a retiravam do quarto. Às vezes, ela resistia, mas na maioria das vezes apenas ia com a cabeça baixa. No entanto, eles sempre a traziam de volta, embora as vezes em que ela não era trazida de volta durante meu turno fossem sempre as piores para mim. Eu ficava preocupado com ela até chegar ao trabalho no dia seguinte e vê-la na sala assistindo TV ou pintando. Ela nunca parecia ferida ou mesmo muito abalada, exceto quando a levavam e, mesmo quando brigávamos, eles sempre eram gentis com ela. Ainda assim, eu sabia que algo estava errado. Considerei sair do emprego ou apertar o botão vermelho e chamar alguém para que eu conseguisse algumas respostas, ou ligar para a polícia e mostrar a eles o que a câmera estava mostrando para mim. Exceto que eu estava com medo. Com medo de perder meu emprego e com medo do que essas pessoas poderiam fazer comigo se eu saísse ou contasse sobre elas. Solomon me disse quando aceitei o emprego que parte de ser discreto era não fazer perguntas. Nunca me pediriam para fazer mais do que já me disseram, mas eu nunca poderia contar a ninguém o que estava fazendo ou vendo, e eu nunca poderia fazer perguntas sobre o que estava fazendo ou por quê. Então, eu fiz desculpas. Era tudo um experimento. Ela estava louca ou doente e eles estavam tentando ajudá-la. Ela estava fazendo um trabalho assim como eu. Ou se ela realmente fosse uma prisioneira em algum lugar, pelo menos eu estava observando para ter certeza de que ela estava bem. Se eles tentassem machucá-la ou se eu visse que ela realmente não queria estar lá, com certeza eu conseguiria ajuda. Então, de certa forma, eu me disse que estava ajudando a protegê-la, observando. Não espero que você ache minhas desculpas plausíveis. Eu mesmo não acho, especialmente agora. Mas em minha defesa, quando as coisas mudaram, eu não as ignorei ou tentei explicá-las de alguma forma. Eu sabia que algo precisava ser feito. Raquel costumava pintar por 1 hora ou 2 todos os dias, e sempre parecia ser durante meus turnos da tarde. O quarto não tinha janelas, pelo que eu podia ver, mas acho que ela usava um relógio ou seu próprio corpo para manter uma espécie de cronograma. Sempre gostei de vê-la pintar. A coisa que ela estava pintando estava sempre de costas para mim, então eu não conseguia ver, mas podia ver seu rosto enquanto trabalhava. Ela sempre parecia tranquila e feliz quando estava pintando, e vê-la daquele jeito, sorrindo serenamente de vez em quando enquanto conseguia algo da maneira que queria, sempre alegrava meu dia. Eu percebi pela primeira vez que algo estava errado quando ela começou a pintar com mais frequência algumas semanas atrás. Sua expressão estava mais focada e séria, e havia uma atenção aos seus movimentos que eu não estava acostumado a ver. No começo, pensei que ela estava apenas trabalhando duro em algo, e eu queria dizer a ela para não se preocupar. A cada poucas semanas, os outros entravam e retiravam as pinturas antigas de qualquer maneira, trazendo uma nova pilha de telas, acho que é a palavra. Mas era mais do que apenas estar focada. Algo estava errado. Ela não parecia feliz, e ficava horas a fio. Em 3 dias, ela havia terminado 4 pinturas. Eu estava ficando cada vez mais preocupado enquanto a observava trabalhar, e quando ela terminou a 4ª, me vi dizendo a ela para apenas parar e descansar um pouco. Eu já tinha me acostumado a conversar com o monitor, a conversar com ela à minha maneira. Mas ela não parou. Em vez disso, começou a mover as pinturas, arranjando-as nas costas e no assento do sofá comprido no final do quarto. Foi a primeira vez que consegui ver alguma das pinturas. Mesmo quando os outros as retiravam, elas sempre pareciam estar de costas para a câmera. Ainda estava preocupado com ela, mas também estava feliz por finalmente ver algo em que ela havia trabalhado. Feliz e surpreso. Elas eram lindas. Uma delas era uma bela floresta verde. Outra era um antigo poço de pedra. A terceira era uma casa solitária em uma pequena ilha. A última era um cinema com aparência antiga. Todas elas pareciam saídas de um sonho, com linhas de cor se misturando no ar ao redor delas como folhas capturadas no vento. Só quando olhei de perto percebi que as linhas de cor não eram aleatórias. Eram palavras, fáceis de perder se você não olhasse de perto. E por si só, elas não pareciam significar muito, apenas o fantasma de uma palavra em algum lugar de cada uma das pinturas, fácil de perder em meio a tudo mais que estava sendo mostrado. Inclinei-me para o monitor e franzi a testa, tentando ler as palavras. Então meu coração começou a bater mais rápido quando as identifiquei, piscando e esfregando os olhos. Olhei novamente, lendo-as em voz alta, na ordem, da esquerda para a direita, par superior e depois inferior. Por favor, me ajude, Thomas. Eu me afastei do monitor e coloquei a mão na boca. Não sabia o que fazer. Não sabia como nada disso poderia estar acontecendo. Não era apenas o fato de ela estar pedindo ajuda, embora isso fosse grande parte disso. Era o fato de que meu nome é Thomas.